pergunta feita na nossa caixinha, né? Uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, mas eu vou tentar aqui passar o meu ponto de vista. A pergunta é: Rodrigo, você acha as normas regulamentadoras do Brasil boas? É uma pergunta um pouco genérica, mas vamos explanar o que eu entendo das normas regulamentadoras. No meu ponto de vista, comparando, inclusive com as normas de segurança do trabalho de outros países, sim, eu não só acho, como confirmo, as normas regulamentadoras no Brasil, elas não só são consideradas boas, mas as mais completas que existem, de uma forma geral. Poxa, mas aí vem uma contra-pergunta, né? Já que elas são tão boas ou tão completas, comparadas até com países de primeiro mundo, por que os índices de acidente no Brasil, eles são muito maiores comparadas com outros países, né? Então, isso daí abre, né, o nosso debate muito, até porque quando a gente vai comparar os índices de acidente, nós temos que levar em consideração, né, um comparativo com outros países ou mesmo regiões dentro do Brasil, uma possibilidade, primeiro, dessas informações elas não serem todas reportadas, né? Será que de fato todos os acidentes acontecidos em outros países ou regiões, para que a gente compare com o nosso, elas estão sendo reportadas? Segunda questão, apenas a existência da norma regulamentadora, ela não garante a segurança do trabalho, né? Mas sim ela regulamenta um tipo de atividade. A gente consegue se embasar se ela está sendo executada de forma correta ou não. Mas quando eu falo que as normas regulamentadoras do Brasil, elas são muito boas, né? Eu concordo sim com isso, né? Eu reafirmo isso, mas não basta apenas que elas sejam boas, mas sim elas precisam ser cumpridas por parte da empresa. E aí entra uma questão também polêmica que não é defendendo as empresas, passando pano, né, para eles, mas o empresário hoje no Brasil ele está estrangulado, né? E dentre isso, não deveria ser opcional, né, seguir as normas de segurança do trabalho, mas acaba sendo, né? Infelizmente, não são todos os empresários que entendem que fazer segurança é investir a longo prazo, né? Até porque alguns não têm nem muito o que pensar a longo prazo. Eles precisam pagar as contas, os impostos, os funcionários amanhã, né? Então, eles não têm muito tempo para pensar a longo prazo. E o estímulo, infelizmente, ainda é muito baixo, principalmente para os pequenos e médios empresários, né? Então, acaba que a maioria não cumpre as regras e legislações ligadas à segurança do trabalho. Não cumpre mesmo. Hoje, construção civil, aquelas pequenas residenciais, ninguém trabalha em altura, por exemplo, seguindo a legislação, né? Ninguém usa um cinto, ninguém tem um treinamento. E a fiscalização, nesse caso, também é muito difícil, né, de acontecer. E aí que mora um ponto que, no meu ponto de vista, se for para a gente pensar em melhorar a legislação, eu já penso de outra forma. A gente precisava melhorar a fiscalização, né? Intensificar a fiscalização da segurança do trabalho no Brasil. Porque legislação tem. Nós temos legislação. Ela pode até necessitar de melhorias em alguns pontos. Mas você concorda que seria errado você melhorar algo, sendo que nem o básico está sendo cumprido? Nem o básico o governo hoje fiscaliza, né? Então, quem dera se a gente complicar ainda mais a legislação. E essa fiscalização, ela não é feita, e para a gente entender um pouquinho mais por que ela não acontece. Hoje, a fiscalização de segurança do trabalho, dos assuntos de SST, das normas regulamentadoras, elas são feitas basicamente pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Esses auditores fiscais, eles atuam através do Ministério do Trabalho. E para ter uma ideia de um número, um comparativo, a Organização Internacional do Trabalho, ela recomenda que para cada grupo de 10 mil pessoas pertencente à PEA, a PEA significa População Economicamente Ativa. Então, para cada 10 mil pessoas que trabalham, né, de fato, né, não entra aí no cálculo aposentados, crianças, pessoas que ainda não trabalham, né, desempregados, é só para quem trabalha. Cada 10 mil pessoas teremos que ter um auditor fiscal do Ministério do Trabalho para fiscalizar esses. E o que acontece? Os números, de fato, são muito abaixo disso, né? Então, vou tomar como exemplo a cidade onde eu moro, Piedade. Nós temos aí, arredondando, tá, o número, não é exato, nós temos atualmente a média de 70 mil moradores em Piedade. Desses 70 mil, vamos jogar esse número bem para baixo mesmo. Vamos imaginar que 20 mil pertence à PEA, a População Economicamente Ativa. Desses 70 mil, arredondando muito para baixo para facilitar nossa conta, apenas 20 mil trabalham, tá? Pertencem à PEA. Então, segundo a recomendação da Organização Internacional do Trabalho, em Piedade, deveríamos ter, para dar conta da fiscalização, 2 auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, na teoria, eles conseguiriam dar conta da fiscalização de todas as empresas, da parte rural, da parte civil, da parte comercial, todas essas precisam ser fiscalizadas.
E a resposta é, e na verdade outra pergunta, quantos auditores fiscais hoje têm impiedade? Um exemplo. Zero. Não tem auditor fiscal em Piedade. Os auditores fiscais que atendem Piedade, eles vêm da Delegacia Regional do Trabalho que fica em Sorocaba. Que essa conta, posso estar desatualizado, mas até onde eu sabia, 3 auditores fiscais que atuam na cidade toda de Sorocaba, que hoje já está chegando a 1 milhão, né, de moradores, de população, né, e esses fiscalizam outras cidades da região. Então, de fato, a fiscalização não dá conta. Hoje, os fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego da nossa região, eles fiscalizam basicamente acidente grave, com óbito, e denúncias principalmente de trabalho infantil ou escravidão. Eles não dão conta da fiscalização. E aí o que acaba acontecendo? Voltando no empresário, esse que está estrangulado, né, que está sempre trabalhando, tentando fazer aí o máximo, mas no fundo fazendo o mínimo, ele deixa a segurança do trabalho para segundo plano. A empresa, nesse caso, quando conta ainda com um técnico de segurança, esse profissional ele fica lá, muitas vezes tendo que implorar para o empresário fazer o que é obrigação dele, que é no mínimo cumprir a legislação. Então é um pouco, tá? Me alonguei um pouquinho hoje, mas é um pouco do meu entendimento, da minha visão de por que não adianta querer melhorar a norma por enquanto. A gente precisa também melhorar a fiscalização, né? Eu sei que muita gente vai falar que poxa, mas o empresário não deve cumprir a legislação apenas porque ele conta com a iminência de uma possível fiscalização, né? Que leve a uma autuação ou uma interdição. Eu sei que o correto não seria isso, mas é o que acontece, Muitos não se motivam em fazer segurança apenas pelo fato que esse seria, sim, o modelo ideal, né? Pensando na prevenção de acidentes, né? Infelizmente, muitos não pensam nisso, né? Em evitar um processo trabalhista, muitos não pensam nisso. Não levam a segurança pela essência, né? Fazer segurança para realmente promover a saúde e a vida, né? Muitos são reativos ainda, né? E precisam do estímulo da fiscalização para fazer segurança, né? Então esse é um pouco do meu ponto de vista, lembrando aqui não sou dono da verdade, lembrando aqui posso errar em vários pontos, mas apenas é um comentário aqui pessoal, a minha análise pessoal, né, com um pouco de experiência que eu tenho sobre esse tema aí que é tão complexo.